Médico geriatra, doutor Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação mais uma vez participar aqui do check-up. Nosso tema de hoje, fastio no idoso. E aí? Muito bem. Fastio é uma palavra bem oportuna aqui para nossa região. Perda de peso, né? A gente tem... a gente que trabalha com idoso, a gente se preocupa muito mais com a perda de peso do que mesmo com a obesidade. Por isso que o tema hoje é fastio e não ganho de peso. Faixas etárias mais jovens, né? Pessoas em idades antes da terceira idade, antes dos 60 anos, a gente está muito preocupado com essa epidemia que é a obesidade. A obesidade ela é uma doença complexa, de tratamento complexo, e que é a principal causa de mortes pelo mundo, direta ou indiretamente, e que tem sido muito combatida. Entretanto, quando a gente se torna idoso, a preocupação da desnutrição, do risco nutricional, ela perpassa essa da obesidade, porque a gravidade, as complicações, as consequências da perda de peso, elas são muito mais sérias. Os fatores que levam essa perda de peso, eles devem ser considerados. As causas que levam perda de peso no paciente idoso, elas devem ser buscadas, devem ser incessantemente pesquisadas. A gente deve tirar esse mito de que idoso está com fastio, eu vou fazer uma vitamina e ele vai ficar bom. Isso é um mito. Na verdade, o polivitamínico ele complementa, ele suplementa aquilo que o idoso nessa perda de apetite pode ter ficado sem se alimentar, mas jamais vai tratar a causa dessa perda de apetite. Uma outra lembrança que a gente deve ter nessa abordagem, além de buscar a causa, é também pesquisar quanto tempo o paciente está perdendo peso, se esse paciente sempre foi uma pessoa que comeu pouco, se ele está comendo menos agora, se ele não está inchado. Às vezes os pacientes têm doenças cardíacas, têm doenças renais, e a gente usa medicamentos para secar o paciente, ele perde peso, mas não perde peso efetivo, assim a gente costuma dizer. Então, algumas nuances nessa perda de apetite são mais importantes do que mesmo simplesmente tratar com polivitamínico. Então, Marcos, como eu volto a falar, as causas devem ser pesquisadas. E dentre essas causas, a gente tem que pensar sempre em câncer, né? Inclusive é um dos sinais de alerta na causa de perda de peso. A gente fala em câncer primeiro para que as pessoas tenham a ideia de que fastio não é simplesmente um polivitamínico, ele pode ser doença. Fastio e perda de peso pode ser doença. Então o câncer representa em torno de 10%, para você ter ideia, das perdas de peso não intencionais. Obrigado, Boa, pela aguinha, pelo café. Hoje veio cedo, né? O cafezinho aqui. Graças a Deus, geladinha, água, o café bem quentinho. Então, câncer deve ser sempre afastado. Por isso que a gente tem uma atenção especial para os pacientes que estão perdendo peso. O câncer deve ser sempre pensado? Nem sempre. A gente tem que... aliás, deve ser sempre pensado, sim, mas nem sempre é a causa que está por trás. Por exemplo, paciente que tem alto risco de ter doenças neoplásicas, o câncer na família, tem muita gente na família, tem um histórico de câncer, ele fuma, ele tem maus hábitos, a gente deve levar sempre em consideração. Mas causas mais simples também devem ser buscadas. Por exemplo, uma alteração na dentição, o paciente está com a cárie ali, além da alteração do sabor do alimento, cárie, vez por outra, ela dói o dente e o paciente não vai conseguir se alimentar e ele vai perder peso. Na própria cavidade oral, na própria boca, existem algumas alterações que são que podem causar perda de apetite, fastio, como a gente está falando, e perda de peso. Muitos pacientes, por exemplo, com sequela da Covid, eles perderam o paladar e aí o apetite é diminuído. Outros ficam com, semana passada a gente, por exemplo, falou de chikungunya.
e chikungunya, uma das sequelas é o gosto amargo na boca, disgeusia, não só a chikungunya, mas a dengue, a própria Covid, então alteração no paladar, deixando o paladar amargo, pode levar a consequências de perda de apetite, de fastio. Além disso, o próprio processo de envelhecimento, ele altera, na verdade, os órgãos do sentido e o paladar não fica de fora. Quando a gente envelhece, a gente tem alterações numas estruturas chamadas papilas gustativas e essas alterações também atrapalham o paciente ter mais apetite ou menos apetite. O idoso também ele se movimenta menos, ele tem um gasto energético, teoricamente, em geral, menor. E se por acaso ele tiver alguma alteração, por exemplo, ele adoeceu, ficou acamado alguns dias, essa cascata de perdas, de parar de se movimentar, de parar de gastar energia e ter perda de apetite, também leva a um quadro de perpetuação daquela queixa de perda do apetite. Então, as alterações do envelhecimento, eu falei aqui do paladar, mas a próprio olfato, quando a gente vê o alimento colorido, quando a gente sente o cheiro, isso altera o nosso apetite. E o idoso ele tem uma perda relativa ao próprio processo de envelhecimento. Mas abordar uma queixa de fastio, ela não pode ser também só creditada à idade. Não, tá perdendo peso porque o idoso come menos, ele não sente muito sabor, é normal o idoso comer pouquinho, e aquela, eu sempre falo aqui do caldinho, do vinho, e isso não é a nossa orientação mais correta. Então buscar causas, né? Buscar causas na cavidade oral, doenças no estômago, como por exemplo dor no estômago causada por alguma doença, empachamento, o estômago ele fica, além do envelhecimento causar uma lentificação no estômago, o paciente fica com o estômago mais lento, doenças no próprio estômago, o esôfago, podem levar à perda de apetite. Demência pode levar, o paciente esquece que não comeu, pensa que comeu e daqui a pouco ele diz, não quero, que eu acabei de se alimentar, e aí ele perde peso. Medicamentos, os próprios medicamentos para demência, alguns podem causar perda de apetite, mas medicamentos em geral, uma das primeiras coisas que a gente faz quando tem uma queixa de perda de apetite é dar uma revisada na lista de medicamentos. Alguns medicamentos eles podem diminuir o apetite, causar fastio, ou eles podem alterar o paladar, o sabor dos alimentos. Então, as causas devem ser mais pesquisadas do que mesmo a gente já tentar intervir sem saber o que é que está acontecendo. Então, o desafio para a pessoa idosa é justamente abrir o apetite. Existem técnicas que você pode fazer na sua própria casa, por exemplo? Pronto. Essa é uma pergunta extremamente relevante. Eles chegam exatamente assim, doutor, eu quero um remédio para abrir meu apetite. E no inconsciente dele está a questão do polivitamínico. Existem sim alguns medicamentos que a gente estimula, são os orexígenos, né? Alguns medicamentos que a gente tenta estimular esse apetite, tenta o paciente ter mais fome. Mas como eu falei, Marcos, na grande esmagadora maioria das vezes, acima de 90% das vezes, a gente encontra as causas de perda de apetite. Como eu falei, idoso ele geralmente tem mais de uma causa. Tem um processo de envelhecimento, está com uma azia, está tomando um remédio, está com a chapa próxima ao ajustado e aí ele não está se alimentando bem. Então, muito melhor do que você propor um orexígeno, um remédio que aumenta a fome, é você tratar as causas. Essa é a mensagem que a gente deve levar. Não é só você tentar. Existe sim, tem pacientes que a gente investiga todas essas causas que eu falei e a gente não encontra. E aí a gente tenta, vai deixar o paciente desnutrir sem você tomar nenhuma medida. Então a gente pode lançar mão desses medicamentos que estimulam. A gente pode utilizar algumas estratégias que não necessariamente um orexígeno. A gente pode, por exemplo, usar efeito adverso de medicamento. Tem alguns medicamentos que eles engordam as pessoas. As mulheres têm muito medo de engordar, principalmente. Então,
Alguns medicamentos a gente lança mão, esses que têm efeitos de melhorar o apetite, de dar aumento de peso, a gente pode lançar mão. Mas antes disso a gente tem que buscar a causa, porque você pode estar passando um remédio para estimular o apetite e o paciente, na verdade, ele está perdendo peso por um câncer, como eu falei anteriormente. Pode estar perdendo peso porque tem uma depressão. Uma das principais complicações na depressão do paciente idoso é a perda de apetite. Muitas vezes ele não vem com essa queixa de melancolia, de falta de prazer, de choro, de irritabilidade. Ele vem simplesmente se consultar pelo fastio. E aí no exame físico, na conversa, você detecta que ele tem depressão. E depressão é uma causa importante. Ela pode sim diminuir o apetite e o paciente está perdendo peso porque está depressivo, porque está ansioso. Tem perguntas no nosso WhatsApp 992053030. Bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Belísio. Minha mãe tem 82 anos, tem Alzheimer. Ela passa semanas e semanas sem querer comer. Não come nada. Ela só toma um leite e eu faço uma vitamina de manhã, de leite com uva. Ela toma o leite e durante o resto do dia ela não quer mais comer. Ela não tem mais dente. O que é que eu devo fazer para estimular ela a comer alguma coisa? Ela passa semanas e semanas desse jeito. E já está com 5 anos que é assim. Tem semana que ela come bem, tem semana que ela não come. O que é que o doutor tem a me dizer? E aí, doutor Belísio? Eu vou aproveitar e pagar a dívida que eu fiquei devendo da outra pergunta, que eu falei só na questão dos medicamentos e esqueci de dar as alternativas que a gente pode fazer para melhorar a alimentação do paciente. Esse perfil, paciente com demência, 82 anos, é o dia a dia, né? É o que as famílias têm mais problema. Primeiro que a demência por si só ela tira o apetite do paciente, não só porque eles esquecem de comer, mas a própria doença ela diminui a vontade deles se alimentarem. Depois o tratamento das demências, do Alzheimer, os medicamentos, eles têm, por vezes, eles têm um dos efeitos mais comuns, são alterações no trato gastrointestinal. Eles perdem apetite, muitos deles têm diarreia, então a gente tem que ver. Será que é só da demência? Será que é o tratamento? Às vezes a gente até suspende temporariamente alguns medicamentos da demência, mas a gente tem que criar alternativas para nutrir esse paciente. Essa quantidade alimentar que ela falou aí é muito pouca, né? Então, pensar que o idoso ele tem necessidades calóricas de energia, necessidades proteicas, necessidade de micronutrientes mínimas, né? Então a gente tem que manter ele minimamente nutrido. Então, para que a gente possa melhorar os pacientes que têm demência, primeiro entender a doença, que eles daqui a pouco eles vão esquecer. Então, se você tentar alimentar naquele horário, ele disser, não, eu já me alimentei, você tenta, daqui a 5 minutos ele vai ter esquecido e você tenta. O cuidador tem que estar bem, tranquilo para poder alimentar. Uma outra alternativa é a consistência dos alimentos. Ela falou que ela não tem mais dente, então não vai servir uma rapadura para um paciente que não tem mais dente. Então a consistência dos alimentos pode ser pastoso, pode ser alimentos de fácil deglutição. A gente tem alguns alimentos, a depender das doenças que os pacientes têm, saborosos, que a gente pode implementar e ali a gente suplementar, colocar ou complementar a alimentação, colocar alguns suplementos alimentares dentro dessa alimentação. Mas eu ainda insisto, será que esse paciente não tem nenhuma outra causa de perda de apetite? Será que não é um medicamento? Será que ele não tem alguma doença no estômago? Será que ele não está? Será que não tem nenhum? Ela falou que não tem dente. Será que ela não está sentindo dor na gengiva? Um fato que os pacientes deixam de se alimentar, principalmente os demenciados, que eles não sabem dizer o que é que está sentindo, é a higiene da cavidade oral. Muitas vezes a gente esquece de fazer nos pacientes essa higiene e isso é muito ruim para o paladar. Então,
façam a higiene, dar uma lavada antes das alimentações, tenta transformar o ambiente de refeição o mais agradável possível, tenta colorir a mesa com alimentos variados, tenta aproveitar naqueles alimentos que ele gosta mais, de você colocar outros nutrientes naqueles alimentos. Uma coisa que a gente deve sempre lembrar é que eu estou falando aqui de nutrição no paciente idoso, de perda de apetite, de fastio, e esse tratamento muitas vezes não, a gente sempre tem que estar ali ao lado da nutrição, ao lado de outros profissionais, da fonoaudiologia, por exemplo, quando o paciente está se engasgando, ele não quer comer, então tem que tratar essa disfagia com fonoaudiólogo, essa quantidade, esse cardápio, essa medida de alimentos é feita pelo nutricionista, a gente diagnostica, a gente orienta de forma geral, mas tem que estar acompanhado ali com a nutrição. Então, a minha recomendação é que ela tente entender os momentos que ela aceita mais a alimentação, aqueles alimentos que ela tem mais, sempre gostou, tentar fazer, deixar colorir, deixar um ambiente tranquilo na hora fazer a higiene da cavidade oral e buscar causas. Só a demência já tira o apetite. Remédios para demências podem tirar o apetite, mas esse paciente, como eu falei, geralmente tem mais de 1, 2, 3 causas de perda de apetite. Há 5 anos assim, ela está num risco nutricional importante e o paciente subnutrido, ele adoece mais, porque a alimentação está relacionada com a nossa imunidade. Uma das coisas que eu mais bati aqui na pandemia, o pessoal muito preocupado em imunidade, tomando vitamina X, Y, todo tipo de vitamina. Eu disse, olha, paciente, a imunidade da gente depende muito da nossa alimentação. Você se alimentar bem, você tem suas defesas garantidas. Dormir bem também é uma outra coisa que melhora a imunidade. Então, ele adoece mais, ele interna mais, ele cai mais, o paciente subnutrido, ele tem complicações sérias caso ele evolua com esse risco de nutrição, esse fastio permaneça e ele não consiga se alimentar bem. Essa questão do cardápio, é bom dar uma sacudida também no cardápio, dar uma diversificada, por exemplo, a rotina do dia a dia, aquele feijãozinho com arroz básico do dia a dia, prejudica também essa questão contribui com o fastio no idoso? Tem os dois lados, Marcos. Tem paciente que a vida dele, ele só come feijão com arroz. Ele gosta muito de leite, come feijão com arroz. E aí você tenta variar e piora a situação. Tem os dois lados. Esse lado é um. Então, nesses casos, a gente aproveita o feijão com arroz e tenta naquele feijão com arroz colocar algumas outras alimentações. Por exemplo, feijão com arroz e ele não está comendo carne, você tritura a carne, coloca dentro do feijão com arroz, algum suplemento que não tenha sabor, que dê para você colocar ali. Então, tem as duas coisas. Variar a alimentação é sempre uma alternativa que a gente orienta a fazer. Tentar variar e naquela variação você observar o que é que ele aceita melhor. Então, tem os dois lados. Cuidado para não ficar variando e deixar de dar o que ele gosta, o que ele se alimenta. Ontem foi ontem. Tinha um paciente que ele só queria comer papa de cremogema nas 3 refeições. O paciente tinha demência, logicamente. E aí a gente orientou a família exatamente nessas papas. A gente foi pedir uns exames para investigar se não tinha nenhuma outra causa de perda de apetite, e a gente pediu para, nesse período, a gente utilizar essa própria papa para melhorar a quantidade de calorias e de proteínas que ele ingere por dia. Então tem os dois lados, você tem que variar sempre, mas ter cuidado para não variar e ele aí piorar, porque ele gostava mesmo daquele feijão com arroz. Tem mais pergunta aqui. Minha avó só quer comer frango, sem nada, se quer feijão, outra coisa, isso é no almoço e na janta. Todos os dias frango, mais nada. O que podemos fazer? Porque minha avó também não quer tomar banho, passa até meses sem tomar banho, e se tentarmos dar contra a vontade dela, ela fica brava e, como ela anda de muleta, quer bater na gente. Minha mãe cuida dela, mas já não sabe mais o que fazer. Ela tem 65 anos. É bem jovem ainda. É jovem. Não deu para entender se ela tem Alzheimer, né? Ela não cuida mais. Não, ela dela. não explicou aqui. Essa perda do autocuidado, o paciente quando não quer mais tomar banho, ele tem negligência nos cuidados básicos, por exemplo, na alimentação, tem uma avidez por um tipo específico e são alterações comportamentais. Provavelmente alguma doença neuropsiquiátrica está aí instalada e a gente precisa tratar. Não adianta, como eu falei, só insistir, brigar, senão vai levar uma bengalada. Ela não tem Alzheimer.
Não tem, pronto. Então vai levar uma bengalada se for insistir. Então a gente tem que aproveitar que esse frango é uma proteína excelente, mas tem que complementar com outras alternativas. E aí, avaliar o paciente. Será que ela não está com uma depressão, uma distimia, uma irritabilidade? Será que não está abrindo um quadro de Alzheimer? Ela não tem, né? Mas são alterações comportamentais que não é normal a pessoa querer só comer frango. E quando a gente insiste, passa um mês sem tomar banho, principalmente se for uma pessoa que não tinha esse hábito, ela mudou esse hábito, tem alguma coisa que está alterada, precisa ser avaliada. É muito comum essa perda do autocuidado, principalmente do banho, nos pacientes que já têm demência. A temperatura da água, às vezes o ambiente, o cuidador, ele não suporta ali, ele não sabe dizer e simplesmente ele se agita, não quer tomar banho. E a gente orienta mudar a temperatura. Mudar não é só esquentar, não. Pode ser que ele esteja achando quente, você tenta deixar ela fria. Se estiver achando fria, você deixa ela neutra. O horário do banho, se você dá de noite, tenta dar de manhã. O cuidador, a pessoa que dá o banho, tenta trocar o cuidador. Até o próprio banheiro, se você achar que é o banheiro, tenta dar em outro ambiente. A gente pode até fazer no muro, alguma coisa desse sentido. Então o banho é um problema, é uma alteração comportamental que traz muito estresse entre paciente e cuidador. Para fechar, tem mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia, doutor Belisa. Eu queria saber, doutor Belisa, meu pai faz mais de 15 dias, está internado no hospital regional. Deu pneumonia pulmonar, está com uma grande secreção. Os médicos fizeram já tudo por ele, bateram raio-x, tomografia e tudo, doutor Belisa. Mas só que aquela secreção dele continua, doutor Belisa. Continua, aí vive naquele aparelho do oxigênio. Já teve alta, foi para casa, voltei nas pressas com ele faltando oxigênio. Doutor Belisa, eu queria saber se aquela tosse de secreção, como é que faz? Ela sai um dia ou não? Quando ele começa a tossir, ele fica todo roxo. Tudo, ele até com algo ele está se engasgando. O que é que a gente faz, doutor Belisa? Ele vai ver direto no hospital, ele vai ficar dependendo do oxigênio. Pelo amor de Deus, nos ajude. E doutor Belisa? Olha, paciente idoso, quando ele interna, ele perde capacidade funcional em geral. Perde músculo, ele perde mobilidade, ele muitas vezes perde o sensório, ele desorienta. E ele perde pulmão também, principalmente se ele tiver com uma doença respiratória, no caso uma pneumonia. Então ele fica com um pulmão com a capacidade assim, de funcionar menor. Então esses pacientes precisam de uma transição hospitalar, ou seja, a preparação da alta deve ser bem feita. Nessa transição do hospital para casa deve ser bem orientada a família. A doença deve estar em condições de ir para casa. E lembrar que esse paciente precisa de reabilitar. Quando ele vai para casa, muitas vezes precisa de reabilitação, fisioterapia respiratória, medicamentos, cuidados com outros profissionais. Então, não necessariamente ele vai viver internando, a depender da doença. A questão da secreção, Marcos, muita gente acha que a secreção ela é o problema. Na verdade, o pulmão está produzindo secreção como uma forma de eliminar algum micro-organismo. Tem alguns casos, logicamente, que a hipersecreção são casos mais selecionados, a gente tenta diminuir com algumas medidas. Mas se o paciente está internando, precisando de oxigênio, com secreção, tossindo, ficando roxo, provavelmente tem alguma doença. Então, muitas vezes precisa reinternar, tem uma paciênciazinha. O idoso, ele perde muita função em algum tempo, mas não perca a esperança. Às vezes reinfecta numa internação, às vezes ele broncoaspira, ela falou que ele está se engasgando, então no internamento tem que ter muito cuidado nessa transição da alimentação também, sai da sonda para uma alimentação oral, tem que ter muito cuidado se ele não tosse quando ele está se alimentando, bebendo água. Então são cuidados assim, complexos, que a equipe do hospital provavelmente está fazendo o seu máximo, mas que essa transição muitas vezes ela não acontece como a gente deseja, como a gente espera, não por culpa da família ou do profissional. Às vezes a própria doença, o próprio paciente não tem uma reserva e ele precisa ser reinternado. Mas
ficar atento a que nessa transição seja da forma mais segura possível. Não é que ele fique mais dias internado, é que seja garantido na alta os cuidados que ele precisa para uma reabilitação. Doutor Belísio Neto, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço e até a próxima semana, se Deus quiser. Olha, são 7h40. Eu vou para o intervalo comercial. Na sequência, nós vamos trazer todas as informações de um evento que vai acontecer aqui em Caicó, chamado Make-up Masterclass Internacional. No mês de agosto, Caicó vai sediar esse evento que promete reunir todas as tendências da maquiagem internacional. Daqui a pouco nós vamos conversar aqui nos estúdios com a Rosidete, né, e a Amanda, e lá vamos ter um link com a Rose da Silva, lá de Veneza. Ela vai participar ao vivo lá de Veneza, aqui no nosso Panorama 95. Todos os detalhes, daqui a pouco você que gosta de maquiagem, né, quer aprender técnicas internacionais, né, de maquiagem, se ligue nessa entrevista daqui a pouco aqui no nosso Panorama 95, que volta já após o nosso intervalo comercial com mais informações. Dr. Belísio Neto, médico geriatra, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em geriatria pela PUC do Rio Grande do Sul e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria. Atende pacientes com esquecimento, tristeza, falta de apetite, quedas, Alzheimer, Parkinson, uso de muitos medicamentos, perda de sono, dores crônicas e acompanhamento individualizado da saúde do idoso. Envelhecer com saúde é uma opção. Dr. Belísio Neto, médico geriatra, com atendimento na Clínica Santé, Rua Joaquim Gregório 130, Penedo, Caicó, na Rua da UFRN. Agende sua consulta pelos fones 99687 8877 e 3421 1308. A Clínica Fácil você já conhece. Agora quero lhe apresentar a Clínica Fácil Odontologia, uma nova unidade que traz preço justo em todos os procedimentos odontológicos. Aparelho ortodôntico, limpeza, clareamento, canal e outros. Faça agora uma avaliação gratuita. Isso mesmo, avaliação gratuita. Agora você pode cuidar da saúde bucal a preço justo. Marque sua avaliação agora mesmo. Fone 99602-8274. 99602-8274. Clínica Fácil Odontologia. Avenida Coronel Martiniano, número 1295, Penedo, ao lado da Academia de Irã. Siga nosso Instagram, @Clínica Fácil Odontologia. 2022, o ano da chegada dos novos tempos, retomada da vida normalmente, de boas novidades e de comprar seu carro novo. É só acreditar e fazer também sua parte. Comece agora, vindo para a PR Multimarcas. Aqui você encontra o carro de seus sonhos nas condições que você pode pagar. E o melhor, recebemos seu carro ou moto usados na entrada do seu carro novo. PR Multimarcas, trabalhando com veículos novos e seminovos, todos revisados e garantidos. As melhores financeiras, as menores taxas e a atenção do primo. Esse é bom de negócio. Ligue ou mande seu zap para 999620883. Siga-nos no Instagram PR Multimarcas e confira todo o nosso estoque. Estamos aqui em Caicó, na BR 427, Antigo Jardim de Ará. A segurança da família está em primeiro lugar. Faça seguro, é mais seguro com J. Jorge Corretora. Seguro de automóvel, seguro de vida e previdência. Empresarial, residencial, vem pra cá. J. Jorge Corretora. É mais seguro. J. Jorge Corretora. Ligue 3421-4000. Para empresas que têm responsabilidade com seus clientes e com o meio ambiente e querem fazer o descarte de forma correta de seus resíduos, realize os serviços de coleta, transporte, armazenamento, incineração e destinação final de resíduos de sua empresa com quem tem mais de 10 anos de experiência e credibilidade. A CRIO é uma empresa especializada no ramo de gerenciamento e tratamento de resíduos perigosos e não perigosos e possui uma ampla estação de tratamento. Atendemos hospitais, laboratórios, clínicas
clínicas médicas, dentárias, clínicas veterinárias, farmácias e todas as empresas que geram resíduos desta categoria. Acesse www.crioambiental.com.br e conheça todos os nossos serviços ou entre em contato pelos telefones 84 3206 3750, 99692 3310 em Natal ou WhatsApp 84 98740 7034 em Caicó. Crio Soluções Ambientais, qualidade, eficiência e responsabilidade. Começou mais uma grande promoção no Supermercado Ligue Zarp. Em comemoração aos 40 anos do Grupo Ligue Zarp, preparamos um festival de promoções para celebrar com você. A cada R$100 em compras, concorra a 40 mil em vales compras, sendo 40 sorteios de R$1.000. E a primeira rodada de sorteios já será no dia 30 de junho. Ligue Zarp Supermercados, construindo uma história de sucesso com você. Clínica São José, a sua clínica, sua saúde merece o melhor. Especialidades médicas e todo cuidado, sua família em boas mãos. Clínica São José é pra você, respeito e dedicação. Clínica São José, Rua Terezinha Leite, 1883, Penedo, Caicó, Rio Grande do Norte. Telefone 84-99992-2923. Você que sofre com ansiedade, depressão, medos, traumas, estresse ou vícios, pare de sofrer. Marque sua consulta hoje mesmo com o especialista João Marcelo, hipnoterapeuta, que trata os seus pacientes por meio da hipnose clínica, um método revolucionário e eficaz. Após a terapia, você terá outra qualidade de vida. Lembre-se que sua saúde é fundamental. Atendemos na Clínica Anair Costa, Rua Padre João Maria, 56, vizinho à Catedral de Santana. Para agendar sua consulta, entre em contato no 849-9696-6533. E você não vai pagar nada pela primeira sessão. Siga no Instagram, @João_Hipino. Faça um upgrade na sua conexão. Apresentamos o Conecta Mais, o serviço da Brisanet que liga até 4 dispositivos da sua residência direto na fibra. Tenha mais estabilidade nas conexões, menos interferência no Wi-Fi e mais dispositivos conectados à sua rede. Você garante internet 100% fibra, a melhor conexão em toda a sua residência e suporte prêmio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assine 200 e leve 500 mega com Conecta Mais por apenas R$ 99,90 por mês. É isso mesmo, apenas R$ 99,90 por mês. Acesse o site e saiba mais ou visite uma de nossas lojas. Brisanet, conectada com você. Doutor Enio Lobo é médico otorrino, formado pela UFRN e com residência médica em São Paulo, com título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, com consultório agora funcionando na Clínica CardioKid. Realiza cirurgias diversas da área otorrinolaringológica, como pólipos nasais e sinusite, plástica de orelha, reconstituição de perfuração tipânica, além de exames como nasofibrolaringoscopia, laringoscopia, audiometria tonal e vocal, imitanciometria, bera e polissonografia. Otorrino Enio Lobo, Clínica CardioKid, na Rua Augusto Monteiro, número 1248. Telefone 3417-1016, 99667-7510 e WhatsApp 98154-4453.